Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esse 11º domingo do tempo comum. Voltamos a ler o Evangelho de São Mateus. Temos um texto tirado do capítulo 9, versículo 36, até o capítulo 10, versículo 8. É interessante o versículo que vem antes do Evangelho que ouviremos, onde o texto diz: Jesus percorria então todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, proclamando o evangelho do reino de Deus e curando toda enfermidade e toda moléstia. Amados e amadas de Deus, o evangelista faz como que uma síntese da missão de Jesus. Jesus percorria cidades, povoados, fazendo o quê? Ensinando e proclamando o reino de Deus e colocando o reino de Deus em movimento através das curas que realizava. Agora vem o evangelho de hoje. Jesus vê as multidões. Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Jesus vê o quê? As multidões. E como se encontram as multidões? Estão cansadas, abatidas, estão como ovelhas sem pastor. Ovelhas sem pastor são ovelhas sem rumo, ovelhas que não têm direção, ovelhas que não sabem de onde vêm nem para onde vão. E qual é a atitude de Jesus então diante da multidão? Diante da multidão sem rumo, Jesus tem compaixão. Compaixão, amados e amadas de Deus, é uma atitude bonita. É a atitude de quem sofre com a multidão. A multidão está cansada, abatida. E qual é a atitude de Jesus? A atitude de Jesus é a compaixão. E então Jesus disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a colheita. Jesus então agora mostra o tamanho dos campos. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. A imensidão da colheita, mas poucos os trabalhadores. E qual é a atitude dos discípulos? Qual deve ser a atitude dos discípulos? A oração. Pedi, pois, ao Senhor da colheita. Quem é o Senhor da colheita? É o Pai de Jesus. Ele é o dono da colheita. E qual deve ser a atitude dos apóstolos? Pedir. Qual deve ser a atitude constante da igreja, amados e amadas de Deus? Pedir. Implorar sempre ao dono da colheita, ao dono da plantação, que mande operários. É o constante dever que a igreja tem de rezar pelas vocações. E agora o que faz Jesus então? O capítulo 10 é o discurso da missão. O Evangelho de São Mateus, ele é dividido em blocos. E aqui então estamos agora no sermão sobre a missão, no discurso sobre a missão. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros e curar toda doença e enfermidade. Jesus chamou quem? Os 12. Chama quem tem autoridade. Jesus chama porque tem autoridade. Aí se percebe bem a autoridade dele de filho de Deus, a autoridade dele de revelador. E agora ele chama os discípulos e envia os discípulos, lhes dá autoridade. A autoridade que Jesus tem, ele a dá aos discípulos. E agora então o Evangelho traz o nome dos 12. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Judas, Simão, o cananeu, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. O nome dos 12. Os 12 amados e amadas de Deus mostram essa consciência que Jesus tem de que ele deveria reunir o Israel disperso. O Israel das origens era constituído sobre 12 tribos. E o que faz Jesus? Jesus chama também 12
apóstolos. Os 12 discípulos aqui manifestam a consciência que Jesus tem de que deve reunir o Israel escatológico, o Israel dos últimos tempos. Quem é o Israel dos últimos tempos? É a igreja. Somos nós. Nós que hoje continuamos a herança de Jesus, nós que hoje levamos adiante a missão de Jesus, que tem os 12 apóstolos como fundamento. Continua o texto do Evangelho. Jesus enviou esses 12 dizendo-lhes: não ide aos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amados e amadas de Deus, Jesus envia os 12, Jesus chama quem tem autoridade, agora Jesus envia, Jesus foi enviado pelo Pai, agora envia os discípulos devem ir adiante, devem levar adiante a missão de Jesus. E a missão de Jesus nesse momento parece se restringir ao Israel, às ovelhas perdidas da casa de Israel. Interessante que no final do Evangelho de São Mateus, a progressão da missão, a missão parte do Israel e vai tomar no final do Evangelho de São Mateus uma missão universal. Jesus vai enviar os discípulos no final do Evangelho a todos os povos. E termina o Evangelho: por onde andardes, proclamai, o reino dos céus está próximo, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Os apóstolos devem levar adiante a missão de Jesus. Amados e amadas de Deus, nós somos os discípulos e discípulas de Jesus. Nós levamos adiante na igreja, nessa comunidade fundada pelos 12 apóstolos, nós levamos adiante hoje a missão de Jesus. A missão de pedir trabalhadores para a messe, a missão de anunciarmos Jesus Cristo, a missão de irmos colocando sempre em movimento o reino de Deus. E colocando em movimento o reino de Deus através do anúncio, através do testemunho, através da evangelização, através da missão. Que nós levemos com beleza hoje adiante a missão de Jesus. Que você tenha um domingo muito abençoado, que por intercessão de São Carlos Borromeu, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.